meus queridos, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo entre Rosário e Buenos Aires em alguns quesitos que eu já vou comentar com vocês. Mas antes disso eu gostaria de comentar algo muito importante relacionado a esse vídeo. Tudo que eu vou falar nesse vídeo é uma visão muito pessoal minha sobre o que eu vivi na época em que eu morava em Buenos Aires e obviamente algumas coisas, algumas informações que eu fui recavando junto com alguns conhecidos meus que moram lá e também no grupo de brasileiros que moram em Buenos Aires. Assim como no grupo de brasileiros que mora aqui em Rosário, tudo bem? Então vamos com um pouquinho de calma aí na hora de fazer os comentários aqui pro vídeo do canal. Os pontos que eu separei para comparar as duas cidades são transporte, moradia, segurança, educação, compras / supermercado, serviços, luz e gás e saúde. Começando o comparativo com transporte. Em primeiro lugar, vale ressaltar de que Buenos Aires tem uma vantagem sobre Rosário nesse quesito, que é o fato de ter metrô, que em Buenos Aires é conhecido como subte, certo? Que a passagem do subte custa R$ 7,50. Já o ônibus em Buenos Aires custa a partir de R$ 6,25, porque justamente é por quilometragem, ou seja, você informa para que bairro, para que zona você vai, e é uma taxa diferente, varia entre R$ 6,25 e 7 pesos. Já o transporte aqui em Rosário é feito única e exclusivamente por ônibus, e o transporte custa R$ 9,70. Porém, vale ressaltar também que tanto o subte como o ônibus aqui em Rosário, se você recarregar um valor alto, você ganha desconto no preço das passagens. Ou seja, que esse valor vai diminuindo conforme o maior número de recarga que você faz, o maior valor da recarga que você fizer. Ou seja, que na questão de custo, o transporte é mais vantajoso em Buenos Aires, porém aqui em Rosário, pelo fato da cidade não ser tão extensa como Buenos Aires, a gente consegue fazer a maior parte das coisas a pé e não precisa utilizar o transporte público. Já partindo para os serviços de casa, luz e gás principalmente, os valores são muito parecidos. A última fatura que chegou aqui para o nosso apartamento, em que nós somos 3, foi de 900 pesos e consultando com pessoas de Buenos Aires é um valor muito aproximado. Obviamente a questão da luz depende muito do seu consumo na sua casa. E o gás em Buenos Aires é mais baixo do que aqui em Rosário. A minha última fatura de gás veio de 700 pesos mais ou menos, sendo que em Buenos Aires estava aí ao redor dos 150, 200 pesos. É uma mudança bastante grande. Mas a gente tem que entrar também no ponto de que a cidade de Buenos Aires ela recebe muito subsídio nas contas dela. Então o que faz com que as contas em si sejam mais baixas lá do que aqui em Rosário. Mas aí você se pergunta, o que chama tanto atenção então se as coisas são mais caras em Rosário do que em Buenos Aires? O valor do aluguel. Para vocês terem uma noção, eu estava dando uma pesquisada no grupo de brasileiros em Buenos Aires sobre os anúncios de apartamentos. E os monoambientes, ou seja, um ambiente único no apartamento com banheiro, custa mais ou menos entre 10 e 12 mil pesos. Obviamente também depende da zona, do bairro onde você vai morar. Em Buenos Aires teve gente que comentou depois que consegue um pouco mais barato em outras partes da cidade, mas a maior parte dos anúncios era nesse valor aí, entre 10 e 12 mil pesos. E obviamente conforme aumenta o tamanho do apartamento, também aumenta o tamanho da conta que você vai ter que pagar depois. Já aqui em Rosário, eu não vou nem entrar tanto no valor que eu pago no meu apartamento. Duas amigas minhas alugaram um apartamento faz 2 semanas aqui em Rosário, era um apartamento de 2 quartos, um apartamento bem grande, e elas estão pagando 10 mil pesos, ou seja, o que se gasta com um monoambiente em Buenos Aires, aqui em Rosário se gasta com um apartamento de 2 quartos. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia de quanto você economiza na questão de botar na balança aí entre aluguel e os serviços, o que vai dando uma diminuída bastante interessante aqui em Rosário. Lembrando também que aqui em Rosário, se você se afastar um pouco da zona cêntrica de Rosário, os aluguéis vão ser ainda mais baratos para você. E ainda aqui a gente tem a vantagem de que é um pouco mais fácil de conseguir casas comparado a Buenos Aires, em que a maior parte são prédios. Entrando no ponto do supermercado, os valores das duas cidades são muito parecidos. Eu uso sempre para comparar os valores de supermercado produto de cesta básica. O leite, por exemplo, uma caixa de leite da Sereníssima, que é a principal marca de leite aqui, custa 30 pesos em Buenos Aires, aqui em Rosário deve custar 28, 29 pesos, 31, dependendo do supermercado. Ou seja, é basicamente o mesmo valor do supermercado. Só que o supermercado tem aquela vantagem, se você garimpar e pesquisar, você consegue uns valores mais interessantes. Rosário, assim como acho que Buenos Aires também deve ter,
Tem mercado de verdura, tem mercado atacadista, o que acaba fazendo com que a conta seja muito mais barata no final do mês do que você fazer tudo num único lugar. Isso é algo que eu já falei em alguns vídeos anteriores aqui do canal, que se caso você não assistiu, os vídeos de supermercado vão estar linkados aqui em cima ou na playlist de Morando na Argentina. Agora entrando em 3 pontos que são muito delicados porque justamente dependem muito de cada pessoa, certo? Primeiro vamos falar sobre segurança. Eu vi nos últimos meses que muitos ingressantes que estão chegando na Argentina agora nos próximos meses estavam muito preocupados por umas notas que saíram ali por 2012, 2013, falando que Rosário era a cidade mais violenta da Argentina. Na verdade, só para vocês terem uma ideia, obviamente isso depende de pessoa para pessoa, mas eu moro há 6 anos em Rosário e eu morei 3 meses em Buenos Aires. Em Buenos Aires eu fui assaltado e em Rosário eu não fui. Obviamente tudo depende do modo como você se porta na rua, depende do horário e também os lugares por onde você frequenta. Obviamente pode acontecer na zona mais policiada da cidade você ser assaltado. Obviamente o quesito de segurança vai muito mais além desses 2 pontos que eu comentei agora, mas são algumas coisas pra gente ter certo cuidado. Obviamente eu não vou sair com o meu celular na mão mandando mensagem pelo WhatsApp à 1 da manhã na região da rodoviária em Rosário, porque eu sei que é uma região complicada com a questão quesito segurança. Rosário é uma cidade, como qualquer cidade de 1,5 milhão de habitantes em toda a América Latina, em que ela tem o seu nível de insegurança, que a gente tem que ter certo cuidado em certos horários, em certos lugares da cidade, mas pra mim, eu particularmente não acho Rosário uma cidade violenta. Conheço gente que mora em Rosário e foi assaltado? Obviamente que eu conheço, isso acontece. Mas eu particularmente não tive essa experiência, por sorte. Já Buenos Aires eu já tive essa experiência na região do Congresso Nacional, que teoricamente deveria ser bem policiada, porque é a região do Congresso Nacional. Eu fui assaltado às 8 horas da noite, me roubaram o celular, enfim, dados menores nesse ponto. Já entrando no outro ponto que é educação. E aí em educação eu dividi em educação básica e educação superior. Porque eu sei que algumas pessoas vêm com a família e, obviamente, tem que procurar depois escola para os filhos e tudo mais. Sobre escola pública é muito mais fácil você conseguir escola pública aqui em Rosário, porque é um dos pilares do governo da cidade, do governo da província, a educação. Então é muito mais fácil essa incorporação no sistema argentino. Se caso vocês quiserem algum vídeo sobre essa parte de educação básica, comentem aqui embaixo que aí eu faço um vídeo só sobre isso. Já em Buenos Aires eu sei que é um pouco mais complicado. Não que é impossível de conseguir uma vaga numa escola pública, mas são menos. Ou seja, a demanda é muito maior. Ou seja, existem muito mais alunos para a quantidade de vagas, digamos, para as escolas públicas, o que acaba fazendo com que você tenha que escolher uma escola privada. Algo interessante de Rosário, particularmente isso, eu não sei como funciona em Buenos Aires, é que a maior parte das escolas do centro, por exemplo, a Normal 1, a Normal 2, a Normal 3, grande parte dos anos você tem um duplo horário, ou seja, horário integral de cursado, horário semi-integral de cursado, e tenho alguns conhecidos que têm os filhos estudando nessas escolas, e além, obviamente, do espanhol, que se tem como língua nativa, o aluno pode escolher entre português, francês, alemão, inglês para cursar durante o seu ensino médio. Já em educação superior, Buenos Aires conta com uma maior quantidade de universidades. Aqui em Rosário, o curso de medicina em universidade só tem na UNR, na UAI e no Hospital Italiano. Obviamente existem mais universidades e em Buenos Aires são muito mais. Só que a grande vantagem daqui é justamente o fato de não ter curso de ingresso como o CBC, não ter exame de ingresso como a UCA, por exemplo. Se eu não me engano, a UCA tem exame de ingresso em Buenos Aires ou italiano, enfim. Talvez tenha confundido. É uma vantagem sobre Buenos Aires nesse caso. Já a saúde pública, que é um assunto que eu já falei aqui no canal, vou linkar aqui em cima para quem não viu. A saúde pública em Rosário ganha disparado de Buenos Aires, sem comparação o nível de saúde pública daqui. Rosário tem produção própria de medicamentos, distribuição gratuita de medicamentos, sem colocar uma bandeira de nacionalidade no rosto da pessoa. A atenção é universal. Aqui a cidade conta com 49 centros de saúde, 12 hospitais, tudo público. Obviamente depois tem os particulares, que aí eu não sei o número exato. Mas a saúde pública aqui é muito, muito boa mesmo. Todos os exames que você vai fazer, você faz no público sem ter que tirar um peso do bolso. Mesmo sendo estrangeiro, que é algo que muita gente acaba perguntando. Então nesse apanhado geral, obviamente eu vou puxar a sardinha pro meu lado dizendo que Rosário é uma das melhores opções para você morar na Argentina,
por mais que o custo em alguns desses pontos que eu comentei para vocês sejam mais elevados do que, por exemplo, Buenos Aires. Não sei como está a situação nas outras cidades onde tem brasileiros, Mar del Plata, La Plata, La Rioja, mas Rosário conta com uma qualidade de vida muito melhor do que Buenos Aires no custo-benefício, porque o aluguel é mais barato do que Buenos Aires, a cidade é mais tranquila do que a cidade de Buenos Aires, e esse foi um dos motivos pelo qual eu me mudei de Buenos Aires para Rosário, justamente por ter todas as facilidades de uma cidade grande aqui em Rosário, porém ser uma cidade mais tranquila. Vocês vão ver, se vierem visitar a cidade, que a cidade é muito tranquila. Obviamente tem as horas de pico no trânsito, mas você sente que você está numa cidade muito mais do interior mesmo. Espero que vocês tenham gostado disso. Se caso teve algum ponto que eu não deixei muito claro ou que faltou aqui, deixa aqui nos comentários. Compartilha com a sua família que está pensando em vir com você ou com aquele seu amigo que está pensando em se mudar para cá. E comentem o que vocês acham. Quem teve a experiência de morar nas duas cidades, o que você acha melhor, Rosário ou Buenos Aires, ok? E deixem sugestões para os próximos vídeos. Eu estou indo para o Brasil daqui a alguns dias. E a ideia é gravar alguns vídeos antes de sair de Rosário, se possível. Lembrando também que a gente chegou a 19 mil inscritos. Muito obrigado a todo mundo. Continuem se inscrevendo, continuem compartilhando. Mandem para os amigos de vocês. Vamos ver quando é que a gente chega a 20 mil. Estão esperados 20 mil durante esse ano. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau.